Olá, meus queridos virginianos, bem-vindos a Almas do Universo. Vamos para as nossas vidas passadas de abril de 2020. Lembrando, obviamente, que não vai servir para todo mundo, mas, obviamente, vai ter uma mensagem para cada um. E hoje tá assim, eu tô deixando fluir, eu não sei o que vai vir para cada um, mas tá mais direcionado assim para emoções mesmo, tá? Enfim, espero que seja para você. Se não for, infelizmente não foi dessa vez, né? Apenas ignore. E não esqueça de deixar o seu like, seus comentários, que sempre são muito legais. E também quero agradecer por termos atingido aí já os 71 mil. E isso aí é realmente muito legal. Então vamos lá ver qual que é a primeira mensagem da espiritualidade para vocês, para os nossos virginianos. Muito bem. E temos aqui: acredite em você. Você pode fazer. Você é capaz de fazer o que você quer. Porque às vezes o virginiano ele ainda fica um pouco indeciso, né? Quando ele vai fazer tomar alguma decisão importante. Acredite na tua intuição, virginiana. Vocês podem, vocês são capazes, vocês não vão fazer nenhuma inconsequência, porque nenhum virginiano faz nada inconsequente. Vocês pensam antes de fazer, né? E quando faz alguma inconsequência, pode saber por alguma razão, não é à toa, né? E a espiritualidade está dizendo aqui: acredite em você, tá? Você pode fazer isso. E muitos de vocês trazem isso daí das vidas passadas, talvez algum momento de indecisão ou alguma decisão errada que vocês tomaram lá, e aí de repente está refletindo aqui nessa vida. Lembre-se, você está aqui nessa vida para fazer o melhor que você puder, para corrigir e para ficar num lugar feliz. Ninguém está aqui nessa vida para sofrer, mas você tem que evoluir espiritualmente dentro de você, para você. Porque você fazendo isso, consequentemente, você vai também beneficiar outras pessoas, tá? Porque faz parte da sua jornada. Bom, caiu aqui, eu vou colocar isso aqui, porque estava brigando com essa carta. Então, o que está acontecendo aqui? Eu não sei o que está acontecendo com essas cartas. Deixa eu colocar assim. Vou embaralhar de novo. Com um embolado de coisas, então eu prefiro realmente fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos colocar o restante das cartas. É uma coisa, sabe? Aparecem umas cartas loucas aí, virada. Eu não gosto de carta virada, meu baralho não tem carta virada, mas ó, às vezes acontece. Nessa aqui até nem foi, pensei que fosse, mas não é. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que o tarô fala para vocês. Então, temos aqui o Rei de Espadas, tá? Numa vida passada de vocês foram pessoas de muita ação, tá? E vocês tinham que decidir várias coisas. Talvez vocês tivessem sido reis ou então ministros, alguma coisa assim, mas vocês tinham que tomar decisões importantes. E eu vejo aqui que vocês não tinham muitas pessoas em quem vocês podiam confiar para tomar essas decisões, tá? Em particular, vocês confiavam muito nos seus parceiros, tá? E também em alguns líderes espirituais para tomar as decisões de vocês, tá? Que tinham espiritualidade, que eram pessoas que eram bem conectadas. E essas pessoas nem sempre davam a vocês os melhores conselhos, tá? E muitas das decisões que vocês tinham que trazer, elas iam contra aquilo que vocês achavam que era o correto, tá? Mas elas eram necessárias, porque elas às vezes tinham que ser duras. E para tomar essas decisões duras, sempre ia uma parte do coração de vocês juntos, tá?
Por isso que o virginiano hoje, muitas vezes ele tem que tomar decisões por ele mesmo, tá? Por quê? Porque ele tem uma jornada dele específica, que já vem de uma evolução espiritual muito grande, porque lá naquela época de outras vidas, vocês já tinham essa conexão espiritual, porque já estavam conectados com pessoas ligadas extremamente com a espiritualidade, onde vocês buscavam não só os conselhos, mas também um pouco de paz, de aliviar esse peso, né, das decisões que vocês às vezes faziam e que muitas vezes, né, eram mal recebidas pelas pessoas, mas elas não entendiam o porquê que tinha que ser feito isso. E, inclusive, isso afeta até nos relacionamentos de vocês, porque às vezes vocês tomam decisões com pessoas que vocês gostam que machuca, tá? Machuca não só a pessoa, mas machuca mais a vocês mesmos, porque vocês têm que, às vezes, corrigir ou então não aceitar certas coisas, né? Porque não são certas. E aí você acaba entrando em atrito com a pessoa, mas aí você se culpa também. Não pode se culpar, porque às vezes decisões extremas são necessárias. Então, nessa vida que vocês têm aqui, alguns de vocês que tiveram essas vidas aqui, onde vocês tiveram que tomar decisões, muitas das decisões que vocês tomavam vinham de conselhos espirituais mesmo, de pessoas que eram mais elevadas espiritualmente, tá? E aí vocês seguiam muito isso, porque elas também iam de encontro com aquilo que vocês achavam que era correto. Só que para vocês sempre foi muito difícil quando essas decisões elas envolviam uma certa punição, ou então envolviam pessoas que de repente eram caras para vocês, mas que de repente elas fizeram alguma coisa que elas tinham que receber aquilo que era para receber, entende? E vocês trazem isso dessa encarnação passada, tá? Essa questão de julgar, de você observar as coisas, às vezes com um olhar mais frio, e as pessoas dizem, porque o virginiano é frio às vezes. Não é que ele é frio, ele é mais realista, ele é mais pé no chão, ele vai muito pelo que é certo, pelo que é errado, e ainda mais se ele passou por essas coisas aqui nessa encarnação passada, ele já traz muito enraizado o que é a espiritualidade, porque ele consultava muito a espiritualidade. Vocês consultavam bastante e eram muito levados a decisões baseadas no que a Bíblia dizia, no que as pessoas que eram extremamente espiritualizadas diziam a vocês. E vocês, de certa forma, foram cercados por pessoas boas, espiritualmente falando, mas algumas eram bem enérgicas, mas a espiritualidade é enérgica, sabe? A espiritualidade, ela exige de você um comportamento. Se você não tem esse comportamento, você não vai atingir aquilo que você quer. Ou se você atingir, você não consegue manter aquilo muito tempo. Então, para quem viveu esse período aqui, vocês têm um senso de justiça muito grande. E isso custa caro. E não caro para os outros, mas caro para vocês que estão fazendo isso. E hoje que vocês trazem isso de outra vida para a vida de vocês, muitas pessoas consideram vocês frias, mas não é. É só aquele olhar justo, aquele olhar correto, tá? Então, o enforcado aqui, ele está representando esses pensamentos, né? Que você tem que olhar por todas as perspectivas. Você não pode se focar somente num pensamento. Quando o virginiano se foca só numa coisa, só pode ter certeza que ele vai fazer uma burrada, tá? Por quê? Porque ele não está olhando por todos os ângulos. Porque nessa encarnação passada aqui, você consultava as bases, você tinha pessoas e você ia a campo para especular, você ia atrás da verdade, você via antes, você nunca julgou sem saber. Tá? Independente de qual função você tinha, mas era uma função importante aqui. Poderia ter sido um rei, um magistrado, um jurista, sei lá o que foi. Mas nessa encarnação você tinha que decidir e muitas vezes não ia de encontro, como eu disse, naquilo que você queria. Então hoje
você ainda traz alguns resquícios desse período. E aí, para você, às vezes é difícil tomar uma decisão, porque você tem uma dificuldade de, às vezes, fazer o que é o certo. E por isso que muitas pessoas, às vezes, elas acabam tirando proveito de você, porque você reluta um pouco, às vezes, em se defender ou fazer aquilo que é certo. Então, está na hora de você voltar ali e analisar bem, ver sobre todas as perspectivas e fazer o que é certo, tá? O que é certo, é certo, é certo. Aqui o 4 de ouro, ele está representando tudo aquilo que você segura para você, né? Aquilo que você retém, que são as dores de você tomar certas decisões, as incertezas de que você está fazendo a coisa certa. E sempre procure ler a Bíblia. Sempre procure escutar pessoas que você sabe que são neutras, pessoas que têm uma visão ampla, para que você tenha outros parâmetros. Não que você vai se basear no que essas pessoas vão te dizer, mas é sempre uma outra forma de você analisar algo, para que você tome uma decisão certa na hora certa. Quantas vezes você foi magoado por pessoas que você nunca imaginou? E você também magoa outras pessoas, isso faz parte da vida, porque normalmente quando você tem uma pessoa que você gosta, você quer o quê? O melhor para ela. Isso significa que você vai fazer o que tem que ser feito, e nem sempre aquilo que você acha que é certo para ela, ela acha que é correto ou justo. E aí é um conflito permanente, tá? E aqui o 3 de paus sempre está mostrando aquela busca, né? Aquela busca que o virginiano tem da verdade, de fazer aquilo que é certo, de ajudar, de buscar a espiritualidade. Por isso que o virginiano é tão conectado. Ele quer atingir uma perfeição que não existe, porque não tem ninguém perfeito, tá? Mas ele vai procurar fazer o quê? O melhor. Então, isso já vem de uma dessas vidas, onde você já teve um contato muito forte com pessoas espiritualizadas que você traz. Então, essas emoções que você carrega hoje, dessa necessidade de você aprender mais, de você não fazer uma coisa errada, de você não querer magoar as pessoas, de você querer ajudar todo mundo, é em função de uma dessas vidas que ainda está muito presa em você, tá? Então, nada de extraordinário. É só que você tem que aprender a manusear isso e não se deixar ficar triste por esse sentimento, por essa coisa de você achar que você tem que fazer o certo, porque o certo é o certo e acabou. Não é assim que funciona, sabe? Às vezes você tem que fazer alguma coisa que a pessoa não gosta para que ela veja que você estava certo no final. E isso serve para você mesmo. Algumas vezes você diz, eu não quero fazer isso, e aí você acaba cortando a felicidade que você ia atingir, porque às vezes a decisão é meio dolorosa, sabe? Decisões dolorosas, elas às vezes trazem uma felicidade atrás delas muito grande, mas é aquela relutância do que fazer, do que não fazer. É quando você tem que se voltar realmente e analisar sobre todas as perspectivas, se colocar no lugar de tudo aquilo para você ver aonde que você vai estar, aonde aquilo pode te levar, se vai te fazer bem ou não. E vamos ver aqui, caíram 2 cartas para você. Nossa, Plutão, transformação, a carta número 11, e o Saturno, a verdade. Nossa, poderosíssimo virginiano. Vamos ver, tenho a impressão que essa leitura vai ser um pouquinho mais longa do que o normal, porque nós temos que analisar essas 2 cartinhas aí, porque elas não estão aí à toa. E caíram as 2 coladinhas, tá? Então, Plutão, que é a transformação, ele tá, uma frase do Anainin, ele diz assim, pessoas vivendo profundamente não têm medo da morte. Olha só. Transformação. Então, o Plutão, que é um pequeno e
é um pequeno planeta no nosso sistema solar, provavelmente carrega o maior peso. É um planeta de extremos. Nascimento, sexo e morte são os temas de Plutão. Na lenda grega, Plutão era o mundo era o deus do mundo baixo. O seu nome antes era Hades, ou Hades, que designa um lugar para a morte. E também significa o que não é visto. E numa descrição boa, as energias de Plutão são as que tendem a transformar áreas do mapa astrológico sem que nós saibamos, até que a explosão acabe com tudo. É que nem ele vem vindo devagarinho, você não está percebendo, você acha que está tudo parado, de repente, bum, explode tudo e aí você se ferra. Ou se ferra, ou eu diria, se ferra, mas você conserta a tua vida, vai mudar o rumo dela completamente. Então, isso significa assim, quando essa carta do Plutão aparece nessa leitura, você talvez tenha recentemente sendo enfatuado por assuntos que estavam escondidos, alguns mistérios ou talvez um tabu. Isso talvez pode ser um tempo que você seja capaz de sentir e premeditar a espiritualidade à sua volta. Você vai estar bem acentuado. Às vezes essa carta também indica ataques psíquicos que você pode estar sofrendo e que querem que você se abra mais, tá? Então eles estão sendo, você tem que ser muito cuidadoso para quem você conta as coisas, tá? Porque você pode ser interpretado mal. Seja muito cauteloso se você está envolvido em alguma coisa paranormal ou oculta dessa natureza, que talvez você esteja sofrendo um ataque. E aí, se você abrir essa porta, aí você pode se dar mal. Você não está assim vulnerável, mas você está crescendo a sua força. Mas é importante que nesse ponto da sua espiritualidade você se proteja por tudo que seja negativo, como o vampirismo, pessoas que estão perdidas e procurando por um lar. Você também pode se tornar uma pessoa extremamente raivosa por alguma coisa do seu passado que talvez esteja agora batendo na sua porta e que você tenha que resolver e que você não estava disposto a lutar por isso mais. Mas ele chegou na tua porta e você vai ter que enfrentar, não tem jeito. Em um nível mais mundano, talvez você tenha que ser bastante cuidadoso com as suas finanças, com os seus impostos e com tudo aquilo que você está adquirindo, especialmente. Você talvez tenha uma oportunidade súbita de mover para uma nova casa, mas esteja ciente de que da fundação, da onde que você está indo, tá? De todos os problemas que você vai ter nessa casa, que talvez seja até assombrada. Olha só, é Plutão, meu filho, Plutão é Plutão. Plutão traz coisas que ele traz de tudo na sua vida. Pense em Plutão como uma sobra daquilo que ainda está ali para te incomodar. Alguma sujeira que ficou e que você tem que limpar e tem que pensar mais positivamente nisso. Na verdade, é uma oportunidade de você curar aquilo que você não estava querendo olhar. Ou resolver um problema que você não tinha condições, que você não sabia mais o que fazer, que você já estava decidido, mas que na verdade não estava decidido coisa nenhuma. E que agora bate na tua porta e você vai ter que realmente
decidir o que você vai fazer com isso, tá? Então, é um período de responsabilidade onde você está atraindo várias coisas e você tem que resolver e lidar com essas coisas, tá? E a palavra-chave é transformação, fins, começos, novos caminhos, ou novos meios de chegar aonde você quer, o fim do velho e intensidade, sabe? Então é tudo aquilo que é intenso na sua vida. O Plutão, ele traz assim um certo abalo, mas também quando o novo entra na sua vida, ele vem trazendo muita luz. Eu acho que é necessário. E aí vamos ver aqui a carta número 6 do Saturno, que é a verdade. E aí temos aqui uma frase do Guru Granth Sahib, que ele diz assim: à medida que nós plantamos, assim também colhemos. É o campo do karma. Exatamente, o que você planta, você colhe, tá? Então, esse é um tempo de tristezas, mas também de esperança. É quando você é diligente, é quando você acredita que aquilo que você realmente acredita é aquilo que vale, é onde você vai atingir os seus goals, você vai lutar por aquilo que você acredita. É um período da sua vida que enfatiza os seus pensamentos e o seu trabalho. E também é sobre você não desistindo e seguindo aquilo que você acha que é o certo. Saturno também ele lida com o poder e o controle, significando a lei e também as coisas militares. E é tudo aquilo que você tem que acertar. Você também pode ter encontrado pode ter problemas com tipo multas, esse tipo de coisa. Então, olhe para isso, das possibilidades. Não faça nenhuma coisa errada, porque você pode sofrer algum problema desse jeito. Também nós estamos falando sobre convenções, tá? Você saindo um pouco daquele tradicional, tá? Num lado positivo, talvez você encontre aquele tipo que vai te ajudar a atingir os seus objetivos. O Saturno também, ele traz uma aparência assim de uma pessoa que ela vem para te ensinar alguma coisa, tá? Talvez para te mostrar que você está errado em algumas situações e que você tem que saber ouvir também, não só seguir aquilo que você acha que é certo, mas ser prudente e ser confiante naquilo que você deve fazer. Acima de tudo, quando você tem uma pessoa boa do teu lado te mostrando o caminho e tentando te ajudar, você tem que dar oportunidade para essas pessoas. Essa carta também, ela significa restrições, tendo algumas dificuldades em resolver algumas coisas, mas assim, também ela lida com aquilo que você nega, ela faz você agir sobre aquilo que você negou a fazer até agora, ela traz os teus medos à tona para que você realmente tome uma providência, tá? Mas enfim, ela é uma carta que ela vai te trazer muitas realizações e responsabilidades e também vai te exigir paciência, mas ela vai te levar num caminho bastante de crescimento, tá? Então é só para você ter cautela, para você ter precaução daquilo que você está fazendo. É uma transformação, eu diria, tá? Muitos de vocês estão nesse período de transformação aí. Nem sempre esse período é fácil, muito pelo contrário, ele não é fácil, ele é duríssimo. E mais duro ainda quando a pessoa tem certos valores, né? Que ela tem uma dificuldade de aceitar certas coisas. Vamos ver aqui, essa carta caiu. Proteção, tá?
Então lembre-se que espiritualmente você está sempre protegido, porque vocês estão sempre conectados, tá? Você tem o mundo aqui, o mundo está na sua mão, tá? Você está também protegendo aqueles que você ama, você está nessa transformação espiritual bastante elevada. Alguns de vocês estão buscando um conhecimento mais elevado, não deixando se levar por falsas coisas que não te levam a nada, sabe? Aquelas lendo coisa que você vê que é furada, procurando realmente a verdade, tá? Em busca da verdade, em busca do autocontrole, em busca de algo que a espiritualidade realmente te traga, não viver naquele mundo de sonho, de acreditar em coisas que não são reais, que as pessoas falam muitas vezes viajando na maionese, você não, você está mais antenado com aquilo que realmente a espiritualidade tem para te trazer. E está recebendo muita proteção, então tome cuidado com essa espiritualidade para que você esteja protegido também, não se deixe levar por maus conselhos ou por coisas que realmente não são relevantes. E decisões que você tem que tomar porque realmente é o período em que você vai dar uma guinada, é uma transformação realmente bastante grande que vai ocorrer com vocês. E isso tem muito a ver com esse karma de vida passada aí, tá bom? Então, meus queridos, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus, muita paz, muita luz. Que Deus abençoe, que o Arcanjo Miguel, com sua espada, abra o seu caminho, ilumine, te proteja e te livre de tudo aquilo que não é bom na sua vida. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.